Olá, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo. Estão vendo a Fran executar aqui o tríceps corda na polia? Será que esse aqui é um bom exercício para esse grupo muscular, para o tríceps? E será que a execução dela está certa? Será que a postura dela em relação à polia está certa? E outra, será que esse tipo de exercício isolado é a melhor alternativa para desenvolver, para melhorar a definição do tchauzinho? Isso e outras coisas a gente vai ver no vídeo de hoje. Então fica aqui comigo porque a gente vai para a prática aprender como melhorar o seu tríceps. Mas antes de mostrar para vocês quais são os principais exercícios que vão realmente melhorar a definição do tríceps, é importante a gente entender o seguinte: esse braço que muitas vezes incomoda as mulheres é na verdade um braço que está com excesso de gordura, que está com excesso de retenção de líquido, e isso a gente não consegue resolver somente com o treino. O treino é uma parte muito importante desse processo. É óbvio, fazer exercícios, né, para determinado grupo muscular vai ajudar sim a melhorar a definição daquele grupo muscular, porém é preciso passar por uma mudança mais completa, né, em relação à alimentação, em relação à rotina, para que haja o quê? Emagrecimento. Sempre que a gente tem um ponto específico do nosso corpo que está incomodando, que a gente quer melhorar a definição, a gente está falando de emagrecer, a gente está falando de eliminar gordura, eliminar excesso de retenção hídrica. Por exemplo, no abdômen, né? Não adianta fazer 1000 abdominais pensando em melhorar a definição do abdômen, ou só isso, né? Você precisa estar associando essa rotina de exercícios de abdominais com uma rotina alimentar coerente, né, com esse objetivo de emagrecimento, para que melhore daí sim a definição. E pensando no tríceps, o raciocínio é o mesmo. A gente precisa estar fazendo sim exercícios específicos para esse grupo muscular, que é o que a gente vai ver hoje, né, quais são os melhores, mas também precisa estar passando aí por mudanças na rotina, nos hábitos alimentares. Para quê? Para que haja uma diminuição do percentual de gordura, para que haja uma diminuição da retenção hídrica, e isso ajude aquela musculatura que vai ser desenvolvida com o treino a ficar mais aparente, entendeu? Então só treinar não é o caminho, e é isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Agora, como eu prometi, a gente vai ver na prática algumas opções de exercício para melhorar a definição do tríceps. E o primeiro deles é o tríceps mergulho, como eu gosto de chamar, ou como muita gente conhece, o tríceps banco, né? Que é executado aqui, ó, de maneira bem simples no banco. A Fran vai estar executando para a gente dar uma visualizada aqui. E o que é que eu vejo de muito normal na execução errada desse exercício? Primeira coisa, o corpo muito adiantado, né? Pode executar. Aí, estão vendo? Ó, o corpo muito longe do banco. Esse aqui é o primeiro erro. O outro vai lá embaixo. O outro, descer muito. Estão vendo como o ombro desce mais baixo que a altura do cotovelo? Esse é outro erro bem grave. E a cabeça erguida, né? Às vezes, ó, olhando para cima, que é outro erro também, que torna esse exercício aqui ainda mais perigoso para a articulação do ombro. Tá bom, Fran? E por que ele é perigoso para a articulação do ombro? A única ressalva que eu tenho em relação a esse exercício é justamente isso. Ele é efetivo para o tríceps, para melhorar a definição do tríceps? Sim. Porém, Fran, por favor. Porém, por exemplo, uma aluna que tem os ombros protusos, sabe o que é um protuso? O ombro arredondado à frente, assim, né? Uma postura mais cifótica, que é muito comum no dia a dia por conta da postura laboral, né? Como é que você trabalha, como é que você passa o dia no trabalho, às vezes em casa, não é sentada, mexendo no celular ou no computador. Então é muito comum ter essa postura aqui. E nesse exercício, ele já força bastante essa posição mais adiantada dos ombros, né? Então, para que a gente possa executá-lo e ter um benefício maior, é preciso ajustar toda a execução do exercício. Porém, mesmo assim, para uma aluna que apresenta esse quadro aqui, essa alteração postural, já não é a melhor opção de exercício, tá? Mas mesmo assim, vamos ver como é o jeito certo de executá-lo, e depois eu vou passar para vocês as opções que eu acho mais eficientes para o tríceps e que acho mais seguras também em relação à execução. Vamos lá. Então a primeira coisa, ó, em relação ao quadril, que é o peso desse exercício, porque aqui está o centro de gravidade, então o peso todo do exercício está aqui, ó. A gente vai tentar mantê-lo
o mais próximo possível do banco, para que ele esteja também o mais próximo possível da articulação do ombro, para diminuir o estresse que vai gerar aqui. Outro detalhe em relação à execução, a cabeça vai ficar baixa, para quê? Para que quando ela desça, pode descer, né? Ela possa fazer uma curvatura aqui da coluna, ó. Estão vendo? Arredondar um pouco a coluna, para quê? Para diminuir essa hiperextensão que acontece aqui na articulação do ombro, né? Se ela tivesse reto, o braço dela ia ficar muito para trás. Se ela inclina um pouco à frente, ó, diminui esse espaço, estão vendo? Não força tanto essa hiperextensão. Então, ó, o quadril próximo do banco, a coluna, né, arredondada aqui, a cabeça baixa. Pode descer um pouquinho, por favor. E o terceiro detalhe, ó, o ombro não desce nem até a altura do cotovelo e já sobe. Esse ângulo aqui já é o suficiente para a gente ter uma extensão do tríceps eficiente o suficiente para desenvolver e melhorar a definição dessa musculatura. Pode sentar, Fran. Isso. Tá vendo? Então essa aqui seria a melhor execução, ó. Descendo próximo do banco, não descendo até o ombro, ultrapassar a articulação do cotovelo e a cabeça baixa durante a execução, ajudando a dar uma curvatura aqui na região torácica, né, para diminuir essa hiperextensão que acontece aqui. Hiperextensão essa aqui, ó, como causa um estresse na articulação do ombro, é a minha única ressalva, é o único motivo pelo qual esse daqui não é um exercício que eu opto como prioridade no programa de treino das minhas alunas. Agora então a gente vai partir para os exercícios que eu dou preferência na hora de montar o programa de treino das minhas alunas lá do treino de resultado, das minhas alunas de consultoria online, e o primeiro deles é o tríceps na polia, tríceps pulley, onde a gente vai ver aqui as principais formas de executá-lo, o certo e o errado, começando aqui pela escolha do acessório, né? A gente pode executar tanto com barra quanto com a corda que já está lá na polia, né? Mas em relação à barra, deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês, né? Vocês vão encontrar na academia geralmente essas duas alternativas aqui, né? A barra reta e essa barra no formato mais W aqui. Ah, Thiago, e qual é a melhor opção? Sem dúvida nenhuma essa daqui, tá? Por quê? Porque essa pegada aqui permite, né, um posicionamento mais anatômico, mais confortável para a articulação do punho, estão vendo? Numa posição aqui de semi-pronação, né, ó. Enquanto que essa barra reta obriga a fazer uma pronação completa, o que nem todo mundo consegue fazer, tá certo? E quando a pessoa força aqui, ainda mais depois, executando o exercício, aplicando carga e intensidade, força bastante a articulação do punho. E muitas vezes a aluna vai deixar de executar o exercício mais por conta de dor e desconforto no punho do que pelo próprio tríceps, que é o músculo-alvo do movimento, tá certo? Então, se você tiver lá na sua academia a opção, a alternativa dessa barra, use. Se você não tem, aí vai na barra reta mesmo, beleza? Tá, mas a gente vai mostrar primeiro o exercício aqui com a corda. A execução, tanto com a corda quanto com a barra, é bem similar, tá? Por que que é similar? Porque a gente está pensando em desenvolver esse músculo aqui, certo? A gente está pensando em melhorar a definição do tríceps. O que é que o tríceps faz aqui nesse exercício na polia, independente de ser uma corda ou de ser uma barra? Ele faz a extensão do cotovelo. Então o que interessa para nós é a movimentação dessa articulação aqui, tá bom? E a movimentação e a trajetória dessa alavanca aqui. O que vai ter na mão aqui, se é uma barra ou uma corda, não faz tanta diferença assim para o músculo-alvo, beleza? Então vamos ver primeiro o posicionamento em relação à polia. Ó, a Fran vai estar um pouco afastada da polia, então vem aqui bem pertinho, por favor, bem pertinho. Então nunca fiquem aqui, ó, em cima, né, do cabo, muito perto do cabo, beleza? Sempre um passo pelo menos atrás, ó, em relação à polia, tá certo? E segura. Partindo aqui da base, todo exercício em pé, né, ó, os pés afastados mais ou menos na largura do quadril, o joelho um pouco flexionado, né, para criar uma tangente aqui e dissipar mais essa força aqui, né, a força que vem de cima, força peso aqui, então para aliviar um pouco a lombar e também baixar um pouquinho o centro de gravidade para ela se sentir mais estável. Então os pés afastados e o joelho um pouco flexionado, sempre, tá ok? A coluna, como em todos os exercícios aqui da musculação, coluna estendida, né, preservando as curvaturas, ó, lordose, cifose aqui, tá certo? Ou seja, peito para fora, bumbum um pouco empinado e o umbigo lá para dentro. Essa daqui é a base da execução do exercício. Agora a Fran vai puxar a corda para ela e vai segurar aí um pouquinho, tá?
É importante dizer que, né, como eu falei para vocês, o tríceps atua aqui, ó, nessa articulação. Ele estica isso daqui. Quando dobrou, o tríceps está alongado aqui. Agora, para a gente contrair o tríceps, a gente estica o cotovelo, flexiona o cotovelo, alonga o tríceps, estica o cotovelo, contrai o tríceps. Essa é a execução do exercício, independente de ser uma corda ou de ser a barra, tá ok? Um outro detalhe importante aqui, sobe e segura, é em relação à articulação do ombro. Por quê? Porque o tríceps, que é esse músculo aqui que faz toda a parte de trás do braço, ele atravessa tanto a articulação do cotovelo quanto a articulação do ombro. Então, se você não fizer um esforço, né, se você não, de maneira consciente, não bloquear essa articulação para que não tenha movimento aqui, sabe o que vai acontecer? É um erro muito comum que eu vejo na academia e que acaba limitando o resultado de definição desse grupo muscular, que é o seguinte, ó, o cotovelo subindo e descendo, o cotovelo vai para frente e volta, estão vendo? Por quê? Porque essa articulação aqui está ativa, ó, está participando do movimento. E lembra que eu falei? Eu quero o tríceps atuando só aqui no cotovelo. Então, ó, bloqueou, só o cotovelo, estica e dobra, estica e dobra, tá certo? Essa aqui é a execução com a corda, ok? A pegada é neutra, mas aqui no cotovelo, na ação do tríceps, não tem alteração nenhuma. Vamos ver com a barra como é que fica. Vai lá. Então, ó, se posicionou longe da polia, os pés afastados, joelho flexionado, coluna estendida. Segura aqui, segura embaixo. Ó, travou, bloqueou a articulação do ombro, aí libera o movimento aqui no cotovelo, dobra e estica. Na hora que estiver executando o exercício, é nisso que tem que pensar para ter uma ação mais efetiva do tríceps. Só dobrar e esticar. Não levar para frente, nem levar para cima, é só dobra e estica. Ó. A mão sobe e desce aqui pertinho do corpo. Por que a mão sobe e desce perto do corpo? Porque aqui está bloqueado. O cotovelo vai ficar o tempo todo aqui grudado, ó, do lado do corpo. Tá certo? Então, dessa maneira aqui, a gente consegue ter uma ação bem efetiva do tríceps para melhorar tanto volume quanto definição desse grupo muscular. Um outro erro muito comum aqui na execução do tríceps na polia é em relação à postura. Vamos lá, Fran. Fica um pouco mais perto. Geralmente, a aluna está aqui bem perto do aparelho, tá? E com a postura arredondada aqui, ó. O ombro projetado à frente, estão vendo? Ó? O cotovelo para frente, longe do corpo, né? E a aluna arredondada em cima da barra, ó, em busca do quê? De uma compensação para conseguir executar o exercício com mais peso muitas vezes. Ou então só por falta realmente de correção e de ajuste na postura. Então, antes de executar, né, ó, coluna estendida, tá? Trazer o cotovelo para trás, para ele ficar próximo do corpo, flexionar o joelho. E aí, a posição do tronco pode ser à frente, mas desde que isso venha de uma flexão aqui do quadril, né? Ó, a coluna continua estendida, estão vendo? Ela não perde aqui, ó, a postura. O ombro não fica projetado à frente. Lembra do ombro protuso que eu conversei com vocês, do ombro arredondado lá no tríceps mergulho, lá no tríceps banco? Aqui é a mesma coisa. Se ela ficar assim, só vai estar perpetuando esse erro postural e prejudicando a eficiência do exercício para o músculo-alvo. Esse é mais um detalhe que vai ajudar você a executar esse exercício e realmente melhorar a definição do seu tríceps. Agora a gente vai ver mais uma alternativa de exercício para o tríceps, que é o tríceps francês. Esse exercício pode ser executado em pé também, mas é um exercício que sentado a gente tem uma estabilidade maior, né, na hora de executar o movimento, conseguindo assim dar uma atenção mais concentrada, digamos assim, para o músculo-alvo, para a execução do movimento em si, e não despendendo energia e atenção para ficar estável, né? Mas a execução em pé também é válida, tá ok? Mas hoje a gente vai estar avaliando e mostrando aqui para vocês a execução do tríceps francês sentado, tá bom? Em relação a essa posição sentada, eu vejo muita gente realizando o exercício assim, ó, com o pé em cima, tá? Tá errado? Não, mas é a melhor alternativa? Também não. Por quê? Porque a gente está querendo fazer o quê? Um exercício com peso, a gente está querendo fazer força. E sempre que a gente quer fazer mais força, a gente precisa de mais estabilidade. Quanto mais estável estiver, mais força consegue executar, tá certo? Então a Fran vai colocar os pés no chão,
Estão vendo, ó? O pé no chão. Geralmente, se quiser ser ainda mais criterioso, o pé, né, o calcanhar logo abaixo do joelho aqui, né? Sempre buscando esse alinhamento mecânico também. Não deixar a perna mole aqui, né? A perna firme, afastada, o pé logo abaixo do joelho. Aqui e fazendo força lá, tá? No chão, o pé firme. Dessa maneira, ela fica mais estável e consegue executar o exercício aqui com mais força, tá bem? E como é que é a execução do tríceps francês? Fran, coloca o braço para trás, isso. Isso, vou mostrar aqui sem o peso, para não sobrecarregar justamente a articulação dela, tá? Mas um erro muito comum e o primeiro erro, né, que as pessoas cometem quando estão executando esse exercício aqui é o seguinte, ó, uma hiperflexão na articulação do ombro. Isso daqui é uma flexão da articulação do ombro, ó, isso aqui. Ele vai até aqui os 180 graus, né? Quando chega aqui nos 180 graus, a gente já tem a flexão máxima do ombro. O que é que acaba acontecendo quando a aluna executa esse exercício de forma errada? Ela deixa o peso puxar o braço dela para trás, ó, fica com a cabeça no lugar. Estão vendo, ó? Puxando a articulação ainda mais para trás, o cotovelo passando da linha da cabeça. Quando na verdade ela devia permanecer com o cotovelo aqui, ó, alinhado com a cabeça. A flexão não é completa, tá certo? Nessa de deixar o peso vir muito para trás aqui, ó, e puxar o braço para trás, ela perde eficiência do tríceps, tá certo? E sobrecarrega, estressa sem necessidade essa articulação do ombro, tá ok? Outro detalhe em relação à execução, você consegue mostrar ela mais de frente um pouco aqui, João? Pode colocar o braço na posição. É deixar a articulação abduzir demais, ó, estão vendo? Os cotovelos se afastarem e se apontarem totalmente para fora. Aqui ela perde um pouco da eficiência do músculo-alvo, que é o tríceps, e também está colocando o ombro numa posição de estresse, tá? Que é ele totalmente abduzido, ainda associado a uma flexão, tá bem? Então a posição aqui não precisa ser assim, juntinha, como muita gente faz, como eu vejo muitas alunas sendo corrigidas, né? Para que execute com o braço fechado. Às vezes fica até alguém aqui atrás, né? O instrutor ou a amiga segurando o braço para ficar assim mais próximo, é desnecessário. A posição aqui é natural e confortável, ó. Mais ou menos numa diagonal, uma leve diagonal. O que não pode deixar durante a execução que esse braço vá se afastando cada vez mais, tá certo? Então agora a gente vai ver como é que é a execução correta já com o peso, tá? Geralmente tríceps francês a gente utiliza o halter. Pode ser uma barra também? Também pode ser, mas a execução mais facilitada é com o halter. Fran, como é que ela vai empunhar o halter? Isso. Detalhe importante, ó. A articulação do punho parte de uma posição neutra, estão vendo, ó? Ela não deixa dobra aqui bastante o punho, ó. Isso. Ela procura evitar, né, ó, fazer uma hiperextensão na articulação do punho, porque também olha lá para onde é que vai o halter, lá para perto do corpo, né? Então ela deixa o halter numa posição neutra e sempre bem próximo da cabeça. Na hora que você for estar executando esse movimento, pensa na trajetória do halter. A trajetória dele é próxima da cabeça, ó. O halter desce para baixo e sobe para cima. Parece que eu estou sendo aqui redundante, né? Um pleonasmo vicioso, mas na verdade é exatamente nisso que você tem que pensar. Descer para baixo e descer e subir para cima. Por quê? Porque se você descer e deixar ir para trás, ó, olha lá para onde vai. Para longe do corpo, né? Estende mais o braço para deixar para trás, né? Isso, ó. Estão vendo, ó? O peso, a resistência fica muito longe da articulação do ombro. A articulação essa que aqui já está ainda numa hiperflexão. Então, uma resistência grande associada ainda com a hiperflexão, ó a careta que ela fez. É desconfortável ou não? Para a articulação do ombro aqui, ó, dói a articulação do ombro. Por quê? Porque está em hiperflexão e ainda associado com uma resistência que está longe da articulação, né? Aumentando aqui o braço de alavanca, ou seja, aumentando a tensão que esse peso aqui gera na articulação, tá? Então, mais uma vez, executando o movimento da maneira correta. Então, para evitar isso, o cotovelo à frente da linha do ombro,
e a trajetória do halter sempre próximo da cabeça. Dessa maneira a gente consegue ter um trabalho eficiente do tríceps e uma posição confortável da articulação do ombro, tá certo? Então essas são as orientações que vão fazer com que esse exercício seja mais uma boa opção para estar melhorando a definição do tríceps. Agora eu vou mostrar para vocês um exercício que eu gosto muito para o tríceps, está sempre presente no programa de treino das minhas alunas do treino de resultado, das minhas alunas de consultoria online e das minhas alunas presenciais também, que é o tríceps testa. E aqui no tríceps testa, assim como lá no tríceps pulley que a gente viu, existem 3 alternativas para estar executando esse exercício, com a barra e com o halter. Em relação à barra, mais uma vez, o diferencial, barra reta e barra W. Qual é a diferença aqui? Posição do punho, né? A barra reta, como eu mostrei para vocês, força uma posição de pronação, né? O que é pronação? Esse movimento aqui, né? Força a aluna a executar o exercício com essa pegada, o que muitas vezes é desconfortável, porque ela não tem a pronação completa. E aí ainda a gente acrescenta isso, o peso, né? A sobrecarga que está sendo usada no exercício, causando um estresse maior na articulação do punho, que muitas vezes pode levar a uma lesão ou pode causar um desconforto tão grande que limita a execução do exercício, que era para estar ajudando a melhorar a definição do tríceps, mas que acaba sendo interrompido antes por causa do desconforto no punho. Então, se tiver alternativa, use sempre a barra W para executar o exercício, tá? Se só tiver a barra reta lá, ok, pode ser também. Porém, em relação à barra reta, a gente tem uma outra alternativa, que é justamente o tríceps com halter, que permite uma pegada mais confortável, que permite uma flexibilidade em relação à posição do punho durante a execução desse exercício para o tríceps, tá? Então vamos ver aí a Fran executando. O exercício que é realizado deitado, a gente está fazendo aqui num banco totalmente reto, mas um banco com algum grau de inclinação também fica bom, tá? Até uns 30 graus de inclinação dá para fazer o tríceps testa também, tendo um benefício em relação à posição da articulação do ombro. Vai colocar o tríceps numa posição mais alongada, o que melhora a eficiência dele, né, na execução da extensão do cotovelo, que por consequência vai levar a uma melhoria também da definição desse grupo muscular, tá? Deitada, quadril encostado, ombro apoiado no banco, a lombar sempre, né, sem contato aqui com o banco, preservando aqui a lordose lombar, né? Os pés, pode ser em cima do banco, Thiago? Pode, né? Às vezes isso causa um conforto, né, maior aqui para a região lombar. Quando a aluna tem já uma hiperlordose, por exemplo, ou quando essa aluna tem os membros inferiores, a perna mais curta e o banco é alto, e aí ela fica na pontinha do pé, forçando aqui uma hiperlordose na região aqui da lombar, tá? Então nesses casos, talvez colocar o pé em cima do banco seja uma alternativa, ou ainda um step, né, aqui, ó, para que ela deixe o pé no nível mais adequado. Mas no caso da Fran, a altura do banco e a altura dos pés, a altura do banco e o tamanho das pernas permite que ela fique com o pé no chão, tá certo? Pode estender o braço, isso. Um erro muito comum aqui em relação à execução desse exercício é deixar o ombro para cima aqui, ó, encolhido. Estão vendo, ó? Como o ombro está alto aqui perto da orelha, isso significa que as escápulas dela, que estão aqui embaixo, né, não estão na posição neutra, tá? E quando a escápula não está na posição neutra, ela deixa o ombro numa posição muito mais vulnerável. A instabilidade nessa articulação é muito maior. E como a gente vai ver, é importante que ela esteja o mais estável possível para que o tríceps não atue nessa articulação, mas sim nessa articulação aqui do cotovelo, né? Isso sim vai permitir uma ação efetiva dele para que o resultado de melhoria da definição do tríceps aconteça como a gente espera, tá? Então, antes de iniciar o exercício, a primeira coisa que ela vai fazer, ó, é trazer o ombro para baixo, colocando as escápulas numa posição mais neutra, né? Não só para baixo, mas para o meio também, né? Então, ela fica apoiada nas escápulas, o peito fica mais alto, tá bem? Isso é o que? Aquela posição de sempre da musculação, ó, coluna estendida, lombar com lordose, bumbum um pouco empinado, peito para fora, abdômen contraído. Essa aqui é a base
da execução do exercício. Quando a coluna está estendida e o ombro está baixo, as escápulas provavelmente vão estar também na posição correta, que é a posição neutra, tá? Outro erro muito comum aqui em relação à execução desse exercício, deixar o braço aqui na frente, ó, né? Pode executar o movimento, por favor? Né? Deixar o braço assim, ó, pode fazer. Né? O cotovelo apontado para frente, tá? Por que que é um erro? Porque aqui a execução fica fácil, tá certo? O que a gente quer para o tríceps é justamente colocar o ombro nessa posição aqui mais flexionada, para quê? Para alongar mais o tríceps. Isso porque o tríceps, como a gente já conversou também, ele além de atravessar essa articulação, ele atravessa essa daqui. Então aqui no ombro ele também faz a extensão, assim como ele faz no tríceps. Então quando a gente flexiona o ombro, essa posição aqui é de ombro flexionado. Quando a gente flexiona um músculo que faz extensão, a gente está o quê? Alongando ele. Então o tríceps aqui está mais alongado, tá certo? Então para que a gente tenha esse benefício na hora de executar o tríceps testa, o ombro tem que estar aqui flexionado em 90 graus, tá vendo? Em relação ao tronco, e o cotovelo fica apontado para cima. Essa aqui é a referência para que você tenha certeza de estar executando o exercício na posição correta, tá? Em relação à amplitude de movimento, pode subir. Em relação à amplitude de movimento, o braço estende praticamente completo, estão vendo? Aqui o tríceps está todo contraído, e aí para alongar, ela vai flexionando o cotovelo até o halter descer. E aqui a gente encontra um outro erro muito comum, que é deixar o halter descer e o cotovelo ir lá para trás. E depois, na hora de fazer o movimento, levar o cotovelo para frente. E daí, na hora de descer, leva para trás. Faz errado aí para nós. Na hora de descer, ele vem para cá. Na hora de subir, ele vai lá para frente o cotovelo, ó. E volta. Ou seja, essa articulação aqui, ó, tá totalmente móvel, né? O tríceps está atuando aqui também. A gente não quer. O que a gente quer é o tríceps aqui. Parou. Então, ela bloqueia essa articulação. Tá certo? Bloqueia a ação do tríceps aqui, deixa ele parado, o cotovelo o tempo inteiro apontado para cima, e aí a partir dessa posição ela faz a extensão e flexão do cotovelo. Esse sim, o movimento que a gente quer ver o tríceps realizando, esse sim é o movimento que vai levar à melhoria da definição desse grupo muscular. Tá certo? Hoje a gente conversou então sobre o tríceps, né, o músculo do tchauzinho. Mostrei para vocês aqui as principais alternativas de exercício que eu utilizo nos programas de treino das minhas alunas, lá do treino de resultados, das minhas alunas de consultoria online, porque considero os exercícios mais efetivos. Mostrei alguns erros muito comuns que causam, por exemplo, durante a execução, um desconforto no ombro, né? Quem aí executa algum exercício para o tríceps e sente dor no ombro, né? A dor era para estar sendo aonde? No tríceps, aqui no tchauzinho, né? E não no ombro. Eu mostrei aqui o que pode estar levando a esse desconforto, né? Aquele ombro protuso, as escápulas que não estão na posição correta, o ombro que não está estabilizado durante a execução do exercício, tudo isso vai causar dor, pode causar, na verdade, né? Dor, desconforto no ombro, ao invés de estar melhorando a eficiência do movimento para o músculo-alvo, que é o tríceps, que é o tchauzinho, né? Ajudando aí sim a melhorar a definição desse grupo muscular. E se você ficou com dúvida em relação a isso que foi mostrado para você aqui no vídeo, ou se você tiver dúvida em relação a outros grupos musculares, a outros exercícios, aproveita a área aqui dos comentários para deixar a tua sugestão, porque a gente vai estar produzindo mais conteúdo para você, mulher que gosta de treinar e está buscando melhorar a definição corporal.